Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito de arquétipos, ou seja, padrões psicológicos que nós encontramos dentro do universo do sobrevivencialismo e da preparação. Depois da vinhetinha, é muito rápido. Bom pessoal, meu nome é Davi, bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificação, dá aquele likeão pra dar uma moral pra gente aí, que a gente te agradece e muito. Bom, os 7 arquétipos do sobrevivencialismo. O que seria isso? Arquétipos, conjunto de padrões responsáveis por criar traços de personalidade, valores, visão de mundo e de crenças também. Segundo alguns estudos de sociologia e de psicologia, existem 12 tipos de arquétipos. Eles ajudam as marcas a entenderem e se posicionarem em relação a si mesmas e ao mercado. Agora, você sabia que nós podemos aplicar essas técnicas dentro do sobrevivencialismo? Fica comigo até o final, porque isso daqui é o ouro da sobrevivência e da preparação. As autoras Carol S. Pearson e Margaret Mark escreveram um livro icônico chamado O Herói e o Fora da Lei, apresentando justamente a aplicação de arquétipos no marketing para grandes marcas, para que tivessem mais propósito e gerassem conexões verdadeiras com o consumidor. Esses estudos foram baseados principalmente em cima da psicologia do Carl Jung. No total, existem 12 tipos de arquétipos, que são aspectos psicológicos que a gente mais encontra dentro da nossa sociedade. Eu vou falar os 12 aqui: o inocente, o sábio, o herói, o fora da lei, o explorador, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo da corte, o cuidador, o criador e o governante. Eu aqui estudei bastante isso na minha adolescência, sempre foi uma paixão o estudo psicológico, o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, quais os fins, quais são as crenças dessas pessoas. Assim eu consigo traçar alguns padrões em tiranos, em políticos, em governantes, e dessa forma eu consigo me antecipar em diversos aspectos da minha vida cotidiana. Tudo de alguma forma está ligado também, entra nessa equação, nessa conta, os aspectos psicológicos das pessoas com quem eu me relaciono. Estudando isso ao longo de praticamente 2 décadas, eu cheguei em 7 arquétipos que são ligados ao sobrevivencialismo. Eu vou explicar aqui para vocês um por um. O primeiro que eu consigo identificar em comum é o explorador. O explorador também existe nos 12 arquétipos de personalidades, né? Geralmente, o explorador é ligado a bushcrafters, campistas, gente que pratica hiking, trekking. É uma galera que gosta mais das marcas e dos equipamentos, gosta demais da natureza, tem uma relação contemplativa com a natureza e acaba chegando no mundo do sobrevivencialismo por essa via. Eu acho muito importante. Muitos de nós chegaram por essa via. Eu cheguei pelo Krav Maga por um processo até um pouco diferente, pelo aspecto da segurança, mas consigo compreender que boa parte é o explorador, é a galera que gosta de natureza. O segundo arquétipo, padrão psicológico que eu vejo muito no nosso meio é o preparador. Não preciso nem explicar muito o que é preparador. Preparador é o prepper, é o cara que se antecipa aos invernos, é a pessoa que estoca comida, estoca água, tem mais uma relação muito a ver com alimentos, inclusive. Alimentos e equipamentos de uma forma geral, mas o prepper, o preparador é o segundo aspecto que eu consigo identificar aí. Tem gente que é só preparador. Pode reparar, tem alguns caras do sobrevivencialismo que eles só são preppers. E nada de errado com isso também, é só uma leitura. E é muito interessante porque se você não for antes um prepper, você não é um sobrevivencialista. É bem por aí mesmo. O terceiro arquétipo que eu identifico muito, assim, e eu acho que esse é a maioria hoje, pelo menos aqui no Brasil, é o operador. Me parece ser a maioria, eu posso estar enganado, mas a maioria das pessoas vem mais com esse aspecto mais tático. O operador é o sobrevivencialista padrão. Ele já tem uma mentalidade tática, defensiva, ou seja, a mentalidade de combate. Ele vai se especializando dentro do sobrevivencialismo e sempre as primeiras preocupações dele são concernentes à segurança. Por exemplo, quando a gente vai para o sítio, minhas primeiras preocupações ao montar uma casa ou um celeiro é a vulnerabilidade do local. Isso é o que mais me chama atenção. Aí eu vou me preocupar com água, com abrigo, com suprimentos, né? Então tenho muito desse aspecto e eu consigo entender que muita gente chega pelo caminho operacional, seria o operador. O quarto arquétipo que eu identifico e respeito muito é o agricultor. Esse é um tipo que é o plantador de comida e plantador de água. É um cara que sabe que na natureza você vai ter que preservar a sua semente, sua terra, o cultivar dessa terra, né? Deixar ela mais nutritiva, colocando tudo que ela precisa ali para gerar o alimento específico, né? Para isso, plantar melancia é uma terra um pouco diferente de plantar milho e por aí vai. Você tem que saber todas essas nuances, essas minúcias. E um agricultor geralmente sabe isso, se especializa nisso, né? O arquétipo de agricultor, porque ele tem planejamentos de longo prazo. Geralmente ele é um estrategista paciente.
O quinto arquétipo é o construtor. O construtor geralmente está ligado à marcenaria, a ser um pedreiro, um carpinteiro, um mecânico. É o cara que constrói máquinas. Ele consegue entender isso de uma forma muito brilhante. É o cara que consegue mexer num motor, construir um motor de um triturador, pegar um motor de máquina de lavar velho e construir uma lixadeira. Eu convivo com caras assim. Alguma coisa até entendo depois de estudar muito, mas é um dom que esses caras têm. Eu acho muito louco esse tipo de arquétipo, né? E até tava conversando com a minha esposa esses dias aí. Só na rua que a gente mora, eu consigo identificar ali em pelo menos uns 3 ou 4 perfis, vai. E tem muito do construtor por aqui. E esse perfil é extremamente essencial para uma comunidade sobrevivencialista ou para você ter isso introjetado dentro de si, porque na hora que quebra um gerador, por exemplo, uma bateria de um painel fotovoltaico, por exemplo, você tem aí energia solar, cara, se eu não tiver uma internet para eu ver ali, um YouTube, eu não consigo arrumar. Esse é um dos arquétipos que eu tento fortalecer e eu sinto que eu sou bem fraco nesse aspecto aí. O sexto arquétipo que eu vejo com uma certa frequência também é o furtivo. O furtivo geralmente é o gray man, é o cara que não demonstra que ele é um sobrevivencialista, que ele é um operacional, que ele é um cara preparado, é o cara mais perigoso da sala e você não percebe. Eu conheço caras assim também. Esses dias vi um cliente aqui, cara, que se olhava pra ele, um doce de pessoa, uma pessoa muito legal. Depois que eu comecei a conversar com ele, que eu vi que esse cara, meu, ele podia ser, sei lá, mano, o novo John Wick aí, ninguém ia saber. Então assim, o cara stealth total, nulo, anulado, a roupa, o jeito que ele se veste é um cara comum, um cara que você vê na fila do mercadinho do teu bairro. Pelo que ele conhece, eu diria que ele era um cara extremamente letal. E o furtivo, geralmente é um cara que também pode ser ligado, pode ser, tá? A tecnologia, hackeamento, é um cara que manja muito desse tipo de coisa. O furtivo é o sexto perfil, o sexto arquétipo que eu consigo identificar dentro desse nosso convívio aí no mundo do sobrevivencialismo. O sétimo e último arquétipo, na minha opinião, é o socorrista. Geralmente são os sobrevivencialistas mais especializados em APH, atendimento pré-hospitalar, para quem não sabe. São os caras que têm mais torniquete nos seus kits EDC, tem muita bandagem, tem muita coisa para fazer curativo, sutura. Isso é uma coisa que eu confesso que eu me esforço para estudar, porque é necessário, é extremamente necessário. Adquiro equipamentos, tenho alguns equipamentos herdados que são para APH e para primeiros socorros. Geralmente são caras que conhecem fisiologia humana, conhecem o funcionamento do corpo, conhecem muito de princípio ativo de remédios. Bom, acho que eu conheço bastante gente de todos os perfis, para falar a verdade. Eu só tenho amigo doido, mano. Só tenho amigo que tá nesse nosso multiverso da loucura sobrevivencialista, né? E assim, numa situação de SHTF, que o mundo foi pro saco, um cara desse pode ser extremamente importante. Numa situação dessa de arregaço, ele pode ser um cara capaz de fazer cirurgias. Por que não? Não vai existir mais ordem de nada, cara. Numa situação dessa, você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem um amigo aqui no bairro também, me lembrei dele, que ele é veterinário. E eu falo pra ele, se um dia eu me rasgar, né, no mundão aí, você pode costurar de boa, em você eu confio, né, cara? E é muito bacana que tem caras nesse aspecto aí. E eu chamaria esse arquétipo aí de socorrista. E também é interessante dizer que geralmente nós temos 2 ou 3 arquétipos predominantes na nossa personalidade. E isso vale para os estudos arquetípicos usuais de mercado. E eu acho que cabe aqui pra gente do sobrevivencialismo também. Eu sei que eu me identifico com 3 aqui muito fortemente, que seria o operador, o agricultor é um que eu me identifico bastante, e o furtivo. E aí eu lhe pergunto. Aí eu te pergunto. Quais desses perfis você se enquadrou mais? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estudo muito a respeito de mentalidade e resiliência, que eu acho que é isso que é a chave para você ser um bom preparador, um bom prepper, ok? No mais, esteja sempre preparado, tenha sempre uma AKV com você. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus quiser. É nóis.